Bom, É um prazer estarmos aqui para falarmos sobre a medida provisória. Essas medidas anunciadas na medida provisória que antecipam os feriados e fecham o comércio por uma semana. Qual é a avaliação da Câmara dos Dirigentes Lojistas? Olha, Hermes, a nossa avaliação é a seguinte, como você bem falou, ainda faltam os decretos para normalizar essa medida provisória. Ela está muito confusa. Perdemos o contato com o Nivaldo. Deixa eu ver se a gente consegue retomar. Pois não, Nivaldo, pode falar. Pode continuar? Pode sim. Como a medida provisória está muito confusa, né? A gente tem que esperar os decretos para saber, porque pelos feriados existe uma lei que permite que qualquer lojista possa abrir, né? Desde que ele cumpra com as obrigações trabalhistas que contém na convenção do nosso setor, a gente pode abrir. Então, os decretos é quem vão dizer o que é que a gente deve fazer e o que é que a gente pode fazer, né? Então, por isso que a gente ainda está esperando para que a gente possa fazer realmente uma avaliação real. Em termos econômicos, não tenha dúvida que o prejuízo já está posto. Não tenha, um final de mês, né? Um final de mês, entrando no começo do mês, nós temos os impostos para ser pagos, nós temos as folhas de pagamento dos nossos funcionários. Isso tudinho vai dificultar para nós que já estamos sendo penalizados com o decreto que existe hoje. O decreto que existe hoje já está penalizando as nossas empresas constantemente. Por quê? Com esse novo decreto, nós perdemos muitas empresas, né? Perdemos o sábado, que é um sábado principalmente para o lojista de rua, para os shops. É um dia de movimento, de melhores movimentos, né? Algumas empresas que funcionam nos domingos também perderam esse faturamento. Então, a maioria dos setores, tirando os setores essenciais, que sempre vem faturando muito desde quando começou a pandemia, o restante todos estamos prejudicados. O nosso faturamento, para você ter uma ideia, em vários setores caiu em torno de 45% a 50%, em alguns até 60%. Então a situação está muito difícil. Já temos notícias de demissões de funcionários, né? Algumas empresas colocando alguns de férias novamente para tentar segurar alguns, mas as demissões já estão acontecendo. O governo deve publicar essas novas medidas restritivas amanhã, no máximo no sábado. Os lojistas esperam que alguma mudança nesse tipo de comportamento ou não? Já acham que o prejuízo vai ser ainda maior? Não, a gente já sabe que as medidas com certeza vão ser mantidas, como você bem falou, né? O sábado vai continuar fechado, o domingo vai continuar fechado. O governo criou, através de medida provisória, um feriado novo, que aí a gente está vendo com o nosso jurídico a constitucionalidade disso aí, porque o governo também pode acabar com o feriado por uma medida provisória? É uma pergunta que se faz, né? Porque do jeito que ele está criando, ele também pode querer, por medida provisória, por exemplo, amanhã tem um feriado, ele baixar a medida provisória hoje, amanhã não vai ter o feriado. E aí? Será que pode, né, acontecer isso? Então, a gente só espera coisas piores, né? Através de novos decretos, que realmente vai haver esse fechamento e o prejuízo está posto. Infelizmente, a situação é muito difícil para o setor produtivo do nosso estado, não só do nosso estado, mas do Brasil todo. A gente até se sente assim um pouco até diferenciado dos outros estados, porque nós estamos vendo aí outros estados que fechou geral mesmo, não tem compensação de feriado, não tem nada. Então, a gente tem que ter paciência, né? Esperar que realmente essa pandemia ela vá chegando naquele nível de começar a diminuir, para que a gente possa ter um fôlego mais na frente, né? E ver se a gente consegue sustentar as nossas empresas. Infelizmente, a situação é difícil, mais uma vez repito, muito difícil mesmo. Agora, Nivaldo, mesmo com os decretos em vigor, nós temos algumas situações específicas. Pelos decretos publicados até agora, grandes redes de hipermercados, por exemplo, podem continuar vendendo, inclusive, eletrodomésticos, eletrônicos, nos fins de semana. Mas lojas paraibanas, que trabalham especificamente com esse tipo de produto, não podem, tem que ficar fechada. Isso não é um tipo de distorção? O governo não teria que rever isso?
Exatamente. É uma injustiça muito grande para as lojas nossas, né? As lojas da nossa cidade que gostariam também de estar funcionando e não podem. Nós vemos grandes redes aí que muitas delas não é do nosso estado, da nossa cidade, e que estão faturando aí porque tem seus hipermercados que vendem tudo, né? Confecções, vende perfumaria, vende eletroeletrônicos, então, enquanto os outros ficam fechados. E o prejuízo é muito grande, né? E ainda tem, Hermes, outro porém, ainda tem a internet que concorre ainda com muito mais força ainda em prol das nossas lojas que ficam fechadas, né? Aqueles que não têm vendas pela internet, com certeza estão perdendo também muito. O governo anunciou uma série de medidas econômicas que prorroga e parcela impostos. Elas ajudam a minimizar a crise? Você está falando, eu não entendi direito a sua pergunta, porque cortou aqui. Essas medidas econômicas que o governo do estado anunciou recentemente, prorrogando imposto, parcelando o imposto, algumas datas, elas ajudam a minimizar essa crise do setor? Ajudar até que ajuda, né? Mas, assim, a gente viu que o governo federal também fez alguns movimentos, né? Inclusive, prorrogou o Pronamp, né? Que era... Muitas empresas iam começar a pagar esse Pronamp agora, a partir desse mês, né? Então, ele prorrogou o Pronamp, prorrogou também alguns impostos, né, federais, e o governo estadual também está fazendo isso. Só que isso aí não vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque nós vamos ter que pagar. Quando chegar lá, passar o prazo, a gente vai ter que pagar, e muitas vezes até acumulando o que você está vendendo naquele mês com o parcelamento, a prorrogação que o governo fez. Então, é uma situação complicada, né? Nós temos algumas medidas que foram tomadas, se eu não me engano, em alguns estados, que eles estão perdoando alguns impostos. Eu acho que aqui também aconteceu, por exemplo, o setor de restaurantes, né? Bares e restaurantes, parece que o governo está perdoando alguns tipos de pagamentos que essas empresas iriam fazer, né? Mas o governo também não vai poder fazer isso para todo mundo, mas fica difícil, né? A situação de todos nós, de todos os empresários, porque vai chegar um momento que você vai ter que pagar. Então, muitas vezes, você, com essas medidas restritivas, você não tem aquele faturamento para você ir colocando numa poupança aquele dinheiro para conseguir pagar esse imposto lá na frente. Então, a dificuldade continua do mesmo jeito, não tenha dúvida. As empresas estão cumprindo as recomendações sanitárias, os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde do Estado? Não tenha dúvida. A gente tem orientado os nossos associados, né, os nossos lojistas, para que cumpram sempre com os protocolos. Inclusive, a CDL tem veiculado na mídia, tanto nas nossas mídias sociais como nas rádios, exatamente mostrando que a gente tem que continuar cumprindo com os protocolos, né? Que é o distanciamento, é o álcool em gel, é a máscara, a quantidade de pessoas dentro das lojas, porque a gente ainda tem esse problema, viu, Hermes? Os protocolos dizem que cada loja tem que ter tantas pessoas por metro quadrado. Então, quando o governo diminuiu lá no decreto o horário das 9 às 17 horas, não é que vai ter mais gente dentro das lojas, porque não pode. A gente tem que cumprir com o protocolo. A gente está perdendo vendas, não tenha dúvida, principalmente porque a gente está cumprindo com esse protocolo. A gente só pode botar dentro do nosso estabelecimento aquela quantidade determinada por metro quadrado. Então, é perda de vendas. Por isso que eu disse a você, muitas empresas estão com 45%, 50% e até 60% de vendas a menos com esse decreto que está em vigor hoje. Imagina aí com esse fechamento aí, que é um feriado, né, que está antecipando, e lá na frente a gente vai ser compensado, mas uma venda perdida em qualquer momento, você não recupera ela mais nunca. Não recupera de jeito nenhum. Quando o governo do estado adota alguma dessas medidas, publica, inclusive, esses decretos, geralmente eles são seguidos pelos prefeitos da região metropolitana de João Pessoa, principalmente. Há um diálogo com esses gestores por parte do governo? Tivemos outro problema na conexão? Bom, vamos voltar. Nós fomos convidados, sim, antes desse decreto, fomos convidados pelo governo do estado
para termos uma conversa com eles. Foi a CDL de João Pessoa, a FEComércio e o Sindiscom, que era exatamente o governo queria nos escutar e ouvir algumas sugestões. Não. E a intenção do governo era exatamente não fechar. O governo está com esse propósito, juntamente com o prefeito da nossa cidade, de não fechamento, de não lockdown, né? Isso aí foi bem claro dito na reunião com todos os secretários que estavam presentes. Eu acho que tinha uns 8 ou 10 secretários nessa reunião. Então, eles pediram algumas sugestões, nós demos algumas sugestões, algumas foram atendidas. Infelizmente, essa do sábado, de fechar no sábado e no domingo, a gente não foi conversado conosco sobre isso, né? Mas, assim, em termos de horários, eles queriam fazer um escalonamento nos horários para diminuir o fluxo de pessoas dentro dos coletivos, e aí foi feito, sim. A construção civil, ela está começando o seu expediente meia hora antes e terminando meia hora antes também. E aí o comércio ficou de 9 às 17, ele mudou também os shoppings, né? O pessoal de saúde, que geralmente, segundo eles, principalmente a saúde pública, os plantões terminam às 14 às 16 horas, e aí foi feito esse escalonamento, né? Até aí a gente até ficou feliz com essa iniciativa do governo, porque a intenção dele não era fechar, né? E a gente continua com esse propósito de compreender a situação do governo e de acreditar no que ele está dizendo, e não fechamento. O que ele está fazendo agora é uma antecipação de feriado. E nós vamos ter prejuízo, vamos, não tenha dúvida, mas é melhor do que um lockdown fechar tudo, né? Então, mais uma vez eu digo, e digo para os nossos empresários, para os lojistas, vamos ter paciência, porque em outros locais a situação está muito mais pior do que aqui na Paraíba, infelizmente, né? Ok. Nivaldo, obrigado pela informação, pela entrevista aqui no Correio Debate. Seja sempre bem-vindo. Eu aqui agradeço e estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. As medidas